Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Executivo. Dar uma nota inicial que há retirada aqui de alguns pontos e para já passava a descrevê-los em concreto, antes de darmos então início ao período antes da ordem do dia. Concretamente o ponto 9 é para excluir. Uma consulta prévia, houve um outro, peço desculpa Palma, que já foi também, que era o contrato de manutenção e também, peço desculpa, e um anterior, que é o ponto 4, que é a alteração da data, vamos mantê-la dia 15, tem a ver com a questão dos prazos decorrentes agora da decisão dos empréstimos, que depois até ir à Assembleia Municipal, vamos ter que marcar depois do dia 15 uma extraordinária. Mas só a partir do dia 15 é que decidimos qual é a data mais conveniente antes da Assembleia, que será dia 29, se não estou em erro. Mantém este ponto de ordem de trabalho? Não, excluímos porque era para alterar a data, portanto, se mantém dia 15 é a data normal que a gente deverá fazer a reunião. Pronto, portanto, era com estas alterações que iríamos desenvolver a ordem de trabalho. Pronto, muito bem. Período antes da ordem do dia, alguma questão que queiram colocar, ou podemos passar à ordem do dia? Não, nada de muito relevante, Sr. Presidente, só enfatizar mais uma vez a necessidade que já aqui veio muitas vezes a reunião da reparação o mais rápido possível dos troços municipais que se encontram danificados pelas intempéries, normalmente a estrada nacional 333-3 aqui, em direção a Vilhariques, portanto, e aqui em direção a Ventosa, portanto, ao cruzamento de Ventosa, onde efetivamente a situação pode ser mesmo muito perigosa. Eu sei que tem noção dessa perigosidade, mas tão rápido quanto possível, portanto, ver se consegue sanar. Sim. Se me permite, eu relativamente a essa questão e reforçando aquilo que disse na última reunião, a questão do tempo, das condições climatéricas não tem sido as melhores, porque ainda verificámos há 2 ou 3 dias chuvas significativas e, portanto, tenho permanentemente falado com os serviços técnicos para, logo que seja possível, e eles é que definem naturalmente os timings para fazer estas intervenções, mas elas estão a acontecer por vários pontos no Conselho, pequenas intervenções, mas que são importantes e muros que caíram, e, portanto, para nós também, de facto, é uma preocupação e resolver quanto antes estas situações. Muito bem. Mais alguma questão? Vamos colocar, então, podemos entrar no período da ordem do dia. Apreciação e aprovação da ata da reunião 18 de março. Alguma questão relativamente a esta ata? Está em condições de ser votada. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Regulamento de participação das festas do Castelo. Pedia o favor à doutora Carla Maia para explicar este regulamento, se houver necessidade. Se acha que há necessidade de fazer uma explicação. Bom dia. Portanto, este regulamento de participação nas festas do Castelo tem a ver com o facto de definir os procedimentos de inscrição, quer por parte dos artesãos, quer também por parte dos comerciantes, nomeadamente os que são os detentores das tasquinhas e os vendedores ambulantes, que estão interessados em participar nas festas do Castelo. Nós tínhamos um regulamento de participação na Feira de Artesanato e temos o regulamento de taxas e licenças, que no fundo também é onde está vertido todas as licenças para a participação dos vendedores ambulantes, mas quisemos verter, digamos assim, esta participação quer na Feira de Artesanato, quer com a presença dos vendedores ambulantes nas festas do Castelo e também nos detentores dos bares, das tasquinhas, todas no mesmo regulamento, para que fosse mais claro e perceptível desta forma. Em relação à Feira de Artesanato, também havia aqui a situação de regular também, mediante despacho do Sr. Presidente, quer a questão da atribuição dos stands, do preço dos stands, da data e o local onde se realiza a Feira de Artesanato, e havia aqui também a necessidade de regulamentar também a isenção total ou parcial por parte do Sr. Presidente, nomeadamente aos artesãos do Concelho de Vozela. Portanto, havia essa necessidade de estar vertido também isso no regulamento, que tem sido a política, neste caso, nos últimos 2 anos, de isentar totalmente os artesãos que participam na
Feira de Artesanato de Vozela, que este ano vai para a sua 17ª edição. Era só isso. Obrigado. Alguma questão por parte dos seus vereadores ou está em condições de votarmos o regulamento? Só uma notazinha, se me permite. Em primeiro lugar, acho que eu não é porque o documento em si não me mereça todo o apreço, mas deve ser entendido até mais como confiança. Não li integralmente o regulamento. Deu para ver, entretanto, sei uma vista de olhos, e deu para ver perfeitamente que se pretendiam arrumar as coisas. Isso é bom. Portanto, merece esse reparo. Há, no entanto, também outro reparo que eu gostaria de fazer, que é ver se nós não vamos estandardizar demasiado as coisas. Portanto, há de facto alguma desarrumação também que é inerente à própria realização de uns festejos como estes, que já são mais do que centenários, que se calhar até é salutar que exista. Portanto, arrumar está bem, mas esperamos que não sejamos depois demasiadamente exigentes no cumprimento deste regulamento, de forma a que as coisas fiquem demasiadamente rígidas. Cuido que consigo passar a mensagem, esta nota que eu queria deixar. Muito bem. Podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, a aquisição de uma muito pequena parcela de terreno aqui na Vila de Vozela, mas o professor Carlos Lobo fará o favor de explicar concretamente o que é a aquisição e para que efeito. Então, bom dia a todos. Portanto, esta parcela de terreno que tem aqui hoje para tomar uma decisão é na parte de trás, explicando melhor, da parte de trás do edifício da Caixa de Depósitos, passando a publicidade, para avançarmos com aquele estacionamento e para que haja melhor funcionamento desse estacionamento, houve necessidade de adquirir um canto, propriamente mesmo um canto, porque são 8 metros quadrados, à família do Sr. José Guilherme Cruz. Portanto, o que vem hoje aqui à reunião é tomar a decisão. O valor que foi negociado foi de 30 euros o metro quadrado, que foi aceito pela família e, portanto, é essa situação. Só para complementar o que o professor Carlos Lobo referiu, que com estes 8 metros quadrados, que é uma área que dirão insignificativa, não tem grande significado, mas tem, porque permite aquela esquina a ser retirada, permite não só criar mais um estacionamento, mas sobretudo operacionalizar a circulação e o estacionamento. Sem esta esquina era impossível poder acomodar ali os 9 lugares de estacionamento, e é nesse sentido que naturalmente estamos a compensar a família em causa por esta mesma aquisição. Veja, só dizer, achei estranho se tecnicamente foi assim resolvido. Se o estacionamento fosse encostado aos prédios, permitia mais lugares, pelo menos mais das vezes. Porquê é que não foi tomada essa opção? Mas aí obrigaria a fazer o sentido descendente, e para o condutor teria que sair encostado ao prédio, não era funcional. Isto é, se fosse no sentido ascendente, encostando ao prédio, podíamos ganhar mais 1 ou 2 estacionamentos, mas não era cómodo para o condutor, porque iria abrir a porta de apoio, de saída, a bater no prédio, portanto não era funcional. Se fosse no sentido descendente, em termos de circulação e operacionalização, e temos isso várias vezes, também não era a melhor solução em termos de circulação do trânsito na vila. É que daquele lado, por exemplo, está logo o portão do Zé Guilherme Cruz, a entrada, que logo obsta logo a um lugar. Mas também estamos a falar, nunca poderia ser colocado ali também um carro, por causa do vértice de saída ou assim. E há direitos de entrada, exatamente. Portanto, ponderámos várias vezes e até recuámos algumas vezes, fomos à frente, e esta, sim, depois de bastante debatida a questão, foi a melhor solução. E pronto, e são 9 lugares de estacionamento, são mais opções. Sim, e mais, já foi muito bom. Muito bom. Se o Sr. Presidente me permitisse, relativamente a este ponto, já que estamos no local, isto é, estamos na zona atrás da Caixa de Depósitos, como disse o Dr. Carlos Lobo muito bem, isto remete-me, portanto, para o plano de requalificação e de reabilitação urbana da Vila de Vozela,
em que eu vejo que aquela parcela de terreno da mesma família, à qual está neste momento a ser adquirido esta pequena parcela de 8 metros quadrados, está incluído nesse plano. E a questão era saber se efetivamente há alguma negociação já com essa família, porque não me parece que nem encaixa no meu raciocínio que fôssemos incluir uma área que é de um privado numa obra que se pretende fazer sem ser negociado com a família. Sim, para esclarecer o Sr. Vereador, havia efetivamente um estudo, há uns anos esta parte, que englobaria ali um estacionamento para algumas dezenas de lugares de estacionamento. Entretanto, com a aquisição deste espaço aqui no centro da vila e também, exatamente, para nós não se tornou prioritário, aliás, conseguimos dos 40 lugares de estacionamento que estavam previstos, 9 já ficam efetivados com esta decisão de hoje e com esta operacionalização. Mas permite outra questão, é que era um investimento muito significativo e iria retirá-lo do coração da vila na medida da requalificação do espaço público e urbanístico, não é? De mobilidade, por exemplo. E, portanto, o que foi decidido foi, numa primeira fase, fazer a primeira fase de regeneração urbana da vila, que toda aquela rua adjacente e a zona da Senra, se não estou em erro, toda ela foi requalificada. Nesta segunda fase, retirando já este possível e esse estudo desse estacionamento, não ficou com 40 mas 9, mas ganhámos mais possibilidades e verbas para poder investir na restante segunda fase da regeneração urbana e no coração mais, agora da parte mais antiga da vila, mais possibilidade de investimento e também do novo estacionamento que foi adquirido os terrenos para o Quintal dos Dias, digamos assim. E, portanto, tudo isto foi repensado, foi ponderado, criámos menos estacionamentos naquele local, em concreto naquele sítio, criámos mais na primeira fase da regeneração urbanística da vila, se não estou em erro, 9, 10 lugares, nas áreas adjacentes com a criação da via encostada à variante e, portanto, agora estamos a concentrar e aguardamos, dizem-nos que nos próximos, durante ainda este mês, que, e não é nenhum, estamos no dia das mentiras, mas não depende de nós, é o dia 1 de Abril, mas não depende de nós, como sabem. A nossa expectativa é que já tivesse sido há muitos meses, mas efetivamente estamos a aguardar, preparados, e os senhores vereadores sabem, do projeto, da intenção que temos, peço desculpa, para podermos avançar com a regeneração urbanística da vila à segunda fase e, portanto, candidatarmos de imediato assim que o aviso de concurso seja aberto e disponibilizado. Esclarecido. Perfeitamente esclarecido. Okay. Vamos então colocar este ponto à votação, a aquisição da parcela de terreno. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O quarto ponto, o quarto, quinto, sexto, sim, porque agora saiu o quarto. Assim, pois está bem. Sim, agora altera a numeração, não é assim? É verdade. Sexto, sétimo. O quarto saiu? Saiu. Quarto, quinto, sexto. Sim. Quarto. Eu estava a numerar mal, peço desculpa. Sétimo. E oitavo, que é o décimo, antigo décimo, não é? Todos eles são de consulta para ser prévio, exatamente, de acordo com o parecer técnico, portanto, iríamos votar estes pontos, se me permitem, do quarto ao oitavo, de acordo com o parecer orientador técnico dos nossos serviços. Podemos votar? Mas eu pedi ao Sr. Presidente para deixar uma notazinha relativa a estes pontos que, normalmente, embora isto de facto também não signifique que não tem caráter vinculativo. Todavia, estamos a falar de uma opinião, portanto, uma opinião técnica emitida pelos serviços, que é solicitada pelos serviços do ICNF, pelos serviços do ICNF, e que é preferida essa opinião técnica é preferida ao abrigo ou no enquadramento do Parque Natural Vouzela Caramulo, portanto, do PDM e das outras condições. Entre várias outras condicionantes. Sim. Portanto, como é sabida e pública a minha posição em relação ao Parque Natural local Vouzela ou Caramulo, como se designa, peço desculpa se não estou a usar a designação correta, este meu voto e, portanto, ainda não me dediquei, ainda não aprofundei de
facto ainda não refleti profundamente sobre isto, mas terei se calhar que o fazer. Este meu voto é condicionado por isso. Eu voto favoravelmente, sem dúvida alguma, mas é condicionado por essa opinião que eu tenho em relação ao Parque Natural Voga Caramulo e por a posição que tenho tomado publicamente em relação a ele. Certo. Vamos até votar. Eu tenho só uma questão. Aqui a minha parte das consultas do técnico Sim. favoravelmente às solicitações, mas há uma em que ele diz que julga de indeferir e outra que não cumpre os requisitos legais todos. Não cumpre. Sim, há uma que não cumpre os requisitos legais todos e ele diz que é de indeferir. Julga de indeferir, mas há outra que, portanto, estou a falar do último ponto. Sim. Do ponto 10. Mas há outra, onde Qual é o beneficiário? José António Fernandes. Sim, sim. Agora é ponto 7. Sim. Que é de indeferimento, não é? Que diz que é de aprovar a plantação de carvalho. Acho que não é. Diz que é de aprovar a plantação de carvalho e eucalipto. No entanto, verifica-se no terreno apenas a plantação de eucalipto, pelo que é necessário proceder ao seu corte e substituição por carvalhos, de acordo com o projeto. A minha questão é porque é que, se neste caso não cumpre todos os requisitos, o técnico julga de aprovar, mas com esta substituição, e no outro julga de deferir e não de fazer também a alteração. É parecer técnico. Aquilo que é pareceres técnicos são pareceres técnicos. Nós assumimos durante o início sobre estes processos e sobre a nossa decisão, de acordo com o enquadramento que o técnico responsável faz e cruzando a informação. E temos feito essa voto de confiança. Portanto, a única questão que poderemos fazer é duas: ou começar a apreciar processo a processo e assumirmos aqui, entre aspas, o papel do técnico relativamente à apreciação, ou então é passar a ter o técnico a explicar cada um dos processos para podermos estar mais elucidados. Não estou a ver qual é outra forma de podermos permanência efetiva, mas pode em alguns casos podemos chamar e elucidar, porque é muito pertinente aquilo que o colega vereador levanta, de facto, aqui. Uma aparente contradição. Eu não, para ser franco, não estive a apreciar os casos em concreto, como é óbvio, não é? Mas isto é feito depois de validações e verificações no terreno, não é só chegar e cruzar a informação e ir verificar. E, portanto, as constatações, aliás, eu até já pedi ao técnico, nas próximas reuniões relativamente a este processo, traga fotografias. Porque é importante perceber o que é que está no terreno para a gente também ter um bocadinho, porque acho que ganhamos com isso, até para perceber qual era o antes, durante e depois. Muitas das coisas às vezes são transparecidas, já não existem. O que é dito já não existem, já foram cortadas outras coisas. Preciso dizer mais uma coisa, é que já cortámos alguns pareceres destes em que aprovámos só parcialmente, ou seja, só nas parcelas em que cumpria. E neste caso está aqui dito que cumpre em algumas parcelas e só numa outra é que não cumpre. Pois, portanto, podíamos também aprovar nessas parcelas em que cumpre e a minha questão é... Não, sim, mas o que me parece que é claro é que se cumpre um determinado requisito, por exemplo, do REN, cumpre. Se outra parte, por exemplo, da REN não cumpre, portanto, o parecer será interpretativo da entidade gestora com base naquilo que é o parecer de cada uma das áreas setoriais, está a perceber, das condicionantes que existam relativamente, por exemplo, ao PDM. E, portanto, quem faz a apreciação e a decisão é que tem que ter isso em atenção. Está a perceber? Isto é, digamos assim, um parecer com base naquilo que são os mecanismos que nós gerimos. E não aquilo que é a base da decisão final, se pode ou não pode efetivar. Porque o nosso, como disse o Dr. António Menezes, não é vinculativo, é apenas da apreciação dos documentos que nós estamos legalmente, como é que se diz, mandatados para dar opinião à decisão.
Quer dizer que aquilo tem que ser feito com base no que está. Exatamente, senão então estamos aqui a perder tempo. Uma coisa está conforme, outra coisa não está. Não sim, está. mas mesmo assim, Não, de acordo com o nosso parecer, já aconteceu. A gente diz que não cumpre e eles dizem que sim. Portanto, às vezes é andar com... Peço desculpa, chover no molhado. Sr. Presidente, mas aqui o que são 3 parcelas, é Valparanho, Ribeira Sim. e Mija Velha. E cumprem 2 e só não cumprem nunca. Pronto, então esse Por não, causa se da não cumpre, Ribeira. não pode implementar aquilo que está previsto Sim, mas no projeto de base. o técnico podia aprovar nos outros 2, essa é a minha questão. Já que já Não, passou mas é isso. isso que ele diz aí, cumpre nos e não cumpre noutros. Mas ele está a inferir os 3. Não, dá-me licença. Vamos ver casa a casa. Pronto, o que está a dizer o vereador é que isto já está feito. Isto já é corrigir uma situação. Isto é outra questão, que é as pessoas fazem e depois é que vêm a regularizar ou tentar legalizar um processo. E o que diz o parecer técnico aqui é que, de acordo com o PM, é que ela cumpre, é que ela não cumpre. A que não cumpre vai ter que alterar. Estão a ver? Porque as pessoas antecipam-se e depois levam para o irmão. Não sei. Isso aí como é Em que outras é. palavras, o que vamos votar é de facto É a decisão, o parecer técnico de enquadramento do nosso... Mas repare, mas nesta situação aqui também acontece isso, já está feito, mas o parecer é diferente. Pois, mal era se eles eram todos iguais. Parecer em que medida? A apreciação final? Sim, sim. Qual é que é o final? Não está aqui, esta não é final. Indeferir de acordo com o projeto apresentado. Este é logo taxativo. Sim. Sim. É uma questão completamente distinta. Julgo de aprovar a plantação de carvalho e eucalipto de acordo com o projeto apresentado. No entanto, verifica-se no terreno é apenas plantação de eucalipto. Portanto, quer dizer que... Não cumpriu o projeto. Não cumpriu. Logo tem que corrigir. Sim. Está a ver? Pá, a questão é que muitas das vezes já são dados aqui, já fizeram e para regularizar tem que regularizar. E se for possível, alguns não é possível, por isso é que ele diz que deve ser indeferido ou corrige, de acordo com as percentagens de folhosos, uma coisa e outra, ou de zonas sensíveis de proteção, então não cumpre. Mas isso a decisão final nunca é nossa, é sempre dos serviços. Muito bem. Próximas pareceres, todos eles irão trazer um relatório do que é que ele verificou. Tentarmos evoluir, porque isto é uma questão do nosso técnico, mas eu acho que ganhamos até para estarmos todos mais elucidados. Com fotografias efetivas daquilo que está à data quando ele faz a visita. Que é para todos podermos também perceber o que é que se passa e, em alguns dia a dia casos, no terreno. e em alguns casos até, inclusive, eu poder explicar exatamente o que é que encontrou. Ok, certo. E o documento que estamos a trabalhar. trabalhar. Ok. Vamos então colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados estes 4 pontos por unanimidade. Sim. Sim. Então já Também. introduzimos isso a seguir. E o oitavo, sim, até ao oitavo. Ponto seguinte. Peço desculpa, os serviços estão-nos a pedir aqui que possamos enquadrar aqui as reuniões de Câmara de acordo com as tais datas que são mais necessárias. Qual era a proposta? Se pudéssemos, peço desculpa, há da vossa parte hipótese de fazermos a reunião amanhã não, faríamos para o final do dia. Não pode? Eu tenho, não, mas é que o dia 12 tem que estar em visão às 9 horas. O dia 12 é possível para mim. O 12 é impossível para mim. E 11 não dá? Não, para não encurtar muito. Peço desculpa. E ao fim do dia. Se for depois das 5 horas. Não há problema se for dia 11 depois das 5 horas. Fazermos 11 de abril. 6 da tarde. O engenheiro é possível. É segunda-feira, 11, não? Sim. É possível para si, doutor Menezes. Eu não sei se eu tenho uma assembleia de igualdade de questão marcada para 11 para 12. Mas também já Que horas vejo é isso. que...
Também não haveria coincidência que é para as 21 horas, portanto nós já esta hora já poderíamos ter. O ideal seria lá para as 18 horas. O dia 11 era isso? Era lá de Sim. Não podem ser dois. Então iríamos introduzir então aqui novamente, ou não retirar, a alteração da data da reunião do dia 15, que seria antecipada aqui para o dia 11 às 18 horas. Está bem? Dia 11 de abril, às 18 horas. Peço desculpa por isto, mas é para podermos cumprir todas as datas. Obrigado. Nós, 11 de abril às 18 horas. É às 21. Mas eu não sei se vão ser 12. Sim, ok. Então não há problema. Mas eu estou mais na ideia de será 12. Portanto, iríamos integrar esta alteração da data da reunião de 15 de abril, seria o 9º ponto, certo? Porque Claro. fazemos para não, já decidimos os anteriores, para a alteração da reunião da data para o dia 11 de abril às 18 horas. Muito bem. 10º ponto. Resumo diário de tesouraria. Orçamentais. Exatamente. Operações orçamentais 1.384.778 Obrigado. e 52 cêntimos. 1.384.778 euros e 52 cêntimos. 778,52. Tinha percebido. Operações não orçamentais 48.101 euros e 75 cêntimos. 48.101 euros e 75 cêntimos. 11º ponto. Pagamentos diversos de autos. Aliás, é só um, mas é relativo à remodelação do Parque de Campismo, à empresa Empreiteiro Irmãos Almeida Cabral Limitada, o auto número 2, no valor total com IVA de 23.881 euros e 50 cêntimos. 23.881 euros e 50 cêntimos. E a Vilda? Não. Irmãos Almeida Cabral Limitada, que está a executar a obra do Parque de Campismo, da remodelação do Parque de Campismo. Conseguiu? 23881.50. O ponto seguinte tem a ver, em concreto, com, é o 12º ponto, alteração às obras a financiar, e desde já faço uma explicação prévia relativamente a esta situação, relativo ao ano de 2015, de um valor de 155.200 euros. Procedemos, peço desculpa, mas não está, Paulo, peço desculpa, não está aqui as obras, por acaso tenho-as na cabeça, espero não me enganar. Quais são as alterações? Mas também não foram enviadas. Dessas? Não, 155.200 euros. Retira a rede de esgotos Fatuns e Provos. Pretendemos retirar a rede de esgotos de Fatuns e Calvos do pedido de financiamento bancário, porque a obra à partida será financiada no quadro comunitário de apoio e é incompatível relativamente ao financiamento bancário, financiamento comunitário com financiamento bancário. Incompatível numa percentagem, e nós, por uma questão ou por outra, preferimos retirar porque o valor que poderia ser financiável era um valor residual. Nessa medida, transferimos este empréstimo, mantendo e recapitulando para a rotunda e ligação da estrada Queirais-Esteira, que estava previsto quando tomámos a decisão, mas agora também para a qualificação da piscina municipal, que precisa de obras urgentes, e para a pavimentação de uma rua em Figueira das Donas, residencial. Mas essa está contemplada no outro. Sim, não é uma outra rua. É Nossa Senhora das Neves. Rua. Sim, isto é uma rua habitacional que está quantificada e precisa ser alcatroada. E, portanto, recapitulando,
aquilo que era a verba que estava perspectivada para o saneamento da povoação de Fataúnços e Calvos, como temos grande expectativa que seja financiada, avançará na mesma, mas que será financiada no quadro comunitário de apoio, que está agora em candidatura, ou para abrir nos próximos dias o aviso de candidatura, do saneamento ligando ao sistema do Valgode, o sistema de coletores intermunicipal. Retirámo-lo porque depois vai colidir com o financiamento comunitário, ou pelo menos em termos percentuais, e então, como temos estas obras também urgentes e que são para avançar, estamos a propor a alteração do empréstimo ser alocado e direcionado para as duas obras que relatei. Figueira das Donas, um alcatroamento residencial, agora não sei precisar qual é a rua, fundo do lugar, e também para a intervenção na piscina municipal. Está esclarecido? Precisa. É nessa situação. O financiamento pode haver sobreposição, colisão, portanto é possível fazermos um aditamento à alteração, porque já temos as propostas bancárias, temos tudo, só temos que decidir aqui. Também julgo que na Assembleia Municipal não é ratificar e depois enviarmos ao Tribunal de Contas, até vamos mandar os 2 processos. Pois, já tenho. Segundo, podemos votar? Quem vota? Vai votar separadamente? Separadamente, pronto, são 2 processos distintos. Eu pergunto isto porque eu vou ter uma posição em relação a isto, que eu queria depois fazer uma declaração de voto, que é comum a ambos. Portanto, pode, se calhar, já relatá-la e depois é replicada nas duas situações. Portanto, poderá ser nas duas, porque o meu voto vai ser contra, mas queria explicar porquê. Sim, força. E, portanto, eu voto contrariamente por isto. Portanto, e não é porque não haja absoluta necessidade e até urgência na execução das obras que se diz e em serem executadas com este dinheiro. Ora bem, estas obras são necessárias, sem dúvida, e pecam apenas por tardias, em alguns casos. Estamos todos de acordo. Mas claro, se houvesse me dinheiro, já parece estavam feitas há muito tempo. que as mesmas devem ser executadas dentro do espectro do orçamento ordinário da Câmara Municipal. Estamos a falar de obras de reparação e de conservação, no caso de um edifício, de vias, de estruturas como sejam as piscinas, e não me parece de facto que seja de muito bom tom nós termos de contrair um empréstimo para financiar obras de conservação. Se estivéssemos a falar de uma estrutura relevante da construção de uma via, imaginamos de um acesso ou nó da autoestrada, de ventosa, de qualquer coisa de relevante, de substantivo, da parte que a Câmara teria de pagar num projeto desta natureza, não comparticipada, por exemplo, por fundos da União Europeia, não teria qualquer dúvida em votar a favor. Em relação a obras de reparação e de conservação, portanto, se calhar deveríamos ter equacionado, e por isso é que há diferenças políticas e visões políticas diferentes neste caso, deveríamos ter equacionado outras despesas em prol da realização destas obras de conservação e manutenção. Antes de passarmos à votação, já agora gostaria de comentar, e também dar a minha opinião relativamente a esta posição do Sr. Vereador, é que, bem, a questão concreta é que há necessidade de fazer intervenções, os municípios precisam de obras, nomeadamente de estradas requalificadas, de acesso às suas casas, isto tem que se fazer com dinheiro. E, portanto, para nós, fazer uma obra nova, como estamos perspectivado de fazer pedidos de financiamento, ou seja, requalificação para dar melhor qualidade de vida e resolver os problemas efetivos das pessoas, tanto nos importa ser emprestado ou ser do orçamento municipal. E o que nós estamos aqui a fazer é uma gestão que permita, no dia-a-dia, pagar a 11 dias conforme estamos a fazer, em primeiro lugar, cumprir os nossos compromissos, pagar os encargos bancários conforme estamos a cumprir, mas, sobretudo, responder às necessidades das pessoas. E, portanto, efetivamente, temos visões diferentes, mas para nós não nos... respeitáveis. Claro, respeitáveis, exatamente. Para nós, a nossa postura é que interessa resolver e efetivar o problema daquilo que são a resolução dos problemas das pessoas. Pavimentar uma rua que há muito é reivindicado e bem pelas pessoas e que nós demos prioridades e não temos pudor nenhum em fazer um empréstimo bancário para a executar, custe 20 ou 25 mil euros, que é o caso.
Não queremos pôr em causa o financiamento comunitário da obra que temos a expectativa que seja financiada de Fatões, por isso é que estamos aqui a fazer uma alteração, porque o mais fácil era deixar correr a tinta. Depois o que é que íamos fazer? Vamos fazer uma má gestão, porque sabemos que pode existir um problema, que é a sobreposição de um financiamento comunitário com um financiamento bancário. Portanto, estamos aqui a fazer aquilo que é a correspondência às necessidades e ao momento e às regras. E estamos a cumprir com a diminuição da dívida. Importa relevar, é 1,5 milhão de euros por ano que estamos a assumir encargos bancários e estamos a conseguir fazer uma gestão. A partir do momento que podemos recorrer a empréstimos bancários, seja para obras novas, seja para conservação, seja para requalificação, nós queremos é resolver os problemas das pessoas. E agora, introduzindo, mas não deixando de botar-nos já a seguir, a questão da manutenção dos edifícios públicos, o cineteatro, as piscinas, aquilo que é o problema do dia-a-dia das pessoas, nós estamos a enquadrá-los naquilo que é o conforto financeiro mais adequado à data. Neste caso, empréstimo bancário é possível para requalificar a piscina municipal, o cineteatro ou a reparação desta estrada em concreto de Figueira das Donas. Mas não deixamos de, tão breve quanto possível, responder às necessidades e que teríamos e ambicionámos já há bastante tempo, já desde o início do mandato, fazer estas intervenções. Só agora é que temos o conforto desta forma para conseguir concretizar, pois não temos problema nenhum em integrar um empréstimo bancário para responder e resolver os problemas das pessoas. E nessa medida, e não falando já do ponto seguinte, vamos fazer a votação da contração deste empréstimo bancário, 155.200 euros afetos a estas 3 obras que relatei. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por maioria, com o voto contra do vereador Dr. António Menezes. O ponto seguinte é também relativo a 2016, 20% da margem absoluta, que neste momento é a rondar os 3 milhões de euros, 20% de acordo com as orientações da Lei e do Orçamento de Estado, efetivarmos e podermos direcionar para investimento, para empréstimo bancário e também na mesma bitola e mesmo seguimento daquilo que tinha referido, podermos ir resolvendo aquilo que são as maiores preocupações, não só do Executivo, mas sobretudo também das pessoas e naquilo que são as prioridades. E relatámos como prioridade fazer a pavimentação da estrada de Ventosa, da Pantanha e sinalização de vida até Ansara, integrar neste empréstimo bancário com o valor máximo a contratar, que é a tal percentagem de 20%, poderá haver oscilação, mas será ajustada em função daquilo que são os valores finais que os nossos serviços técnicos possam aferir, mas será pavimentação que necessita e tem urgência da pavimentação da estrada municipal dos 1298, em Ventosa, Pantanha, Ansara, pavimentação da estrada municipal 1310, Espinho, neste caso da, como é que chama a área de lazer? Peço desculpa. Serra. A área de lazer da Serra até ao Espinho, à povoação do Espinho, e devido a natural sinalização vertical e horizontal, na freguesia de Alcofra. Pavimentação da Avenida Nossa Senhora das Neves em Figueira das Donas, concretamente do calcetamento da Igreja Matriz, ou paroquial, até ao edifício da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Fatões Figueira das Donas. Desculpa, já agora só um esclarecimento. É calcetamento ou é... Não, eu estou a dizer desde o calcetamento, desde a igreja, que aquilo ali está em paralelos, e depois começa em Alcatrão. Portanto, é asfaltar, pavimentar a zona de Alcatrão, entre a igreja e a antiga edifício da Junta de Freguesia, ou é edifício da Junta de Freguesia também. Pavimentação da estrada de Fiais, desde do viaduto da A25 até à povoação de Fiais, neste caso Freguesia de Campia. Infraestruturação na primeira fase da urbanização do Medorno, em Cambra. Outra obra, iniciação
e a primeira fase, Sistema de Águas Residuais de São Miguel do Mato, neste caso concreto, numa primeira fase a Adsinjo, e depois ir alargando o sistema até Moçambique, conforme está previsto em projeto técnico, e para finalizar será também para fazer uma intervenção na antiga linha do Volvoga, do troço, neste caso, da variante, do túnel da variante, e da variante em concreto até ao limite de concelho com São Pedro Sul, neste caso, antes de chegar às termas. E, portanto, são estas obras, peço desculpa, e há aqui uma outra obra que eu não relatei logo no início, que é a requalificação do Cineteatro Dr. João Ribeiro, aqui em Rosel, que é para, exatamente, para fazer uma requalificação em termos de isolamentos, em termos de capacitação do espaço de espetáculos. Portanto, são estas obras que estão perspectivadas para o segundo empréstimo, ou este empréstimo relativo a 2016, sempre na perspectiva de serem obras mais ou menos onerosas ou mais caras, mas sobretudo na perspectiva de resolver aquilo que são as urgências, ou que nós consideramos que precisam de conforto, seja de financiamentos, que tentamos sempre em toda a linha aproveitar, mas também precisamos de que a parte com ou sem financiamento que sejam suportadas por, neste caso, pela possibilidade que agora temos de poder recorrer, porque temos saúde financeira dentro das regras que agora estão bastante balizadas, mas que permite criar estes equilíbrios entre cumprir, diminuir dívida, cumprir os prazos de pagamento de 11 dias, mas ao mesmo tempo também podendo resolver problemas e investimentos infraestruturais que são determinantes para a vida das pessoas no dia a dia. Presidente, se me permitisse, relativamente a uma destas obras, e que vem a talho de foice, concretamente da melhoria do pavimento do troço da antiga via férrea, coloca-se uma questão que nós já falámos em reunião, que tem a ver com segurança, portanto, em relação a um túnel que me parece que estava em perigo de desabar. Era saber se efetivamente alguma coisa já foi feita nesse sentido, designadamente junto da REFER, ou das infraestruturas de Portugal, que agora integra, a REFER que integra essa mega empresa, essa mega estrutura, saber se realmente nós podemos passar ali com toda a segurança e com toda a confiança, ou se de facto subsiste ainda esse perigo. Sim. O perigo, o que está dito no relatório que se falou à data, é que havia algumas peças ou pedras de desagregação, não é o perigo de desabar, é algumas pedras de desagregação, e que há um relatório que está... Sim, mas é desagradável se cai naturalmente, sim, mas é isso, não, eu só estou a dizer, o perigo de desabar é diferente de haver pedras a desagregar, é só para medir aqui um bocadinho a gravidade da situação. Isto está no relatório e pode-se tornar público qual é o relatório, se a REFER assim achar por conveniente, a REFER agora Infraestruturas de Portugal. Agora, a intervenção que preconizamos será nas conversas, na relação com aquilo que é não só cumprir isso e ser a responsabilidade da REFER ou do município, isso está a ser tratado, e esta concretização de alguma obra que possamos fazer curto e médio prazo, porque isto não tem que ser de repente ou de imediato, haverá aqui uma clarificação, não só, primeiro garantir a segurança, naturalmente, sim, seja a Câmara ou a Infraestruturas de Portugal, o que interessa é que se garanta a segurança. Agora, naturalmente, que o município irá diligenciar para que as Infraestruturas de Portugal também assumam a outra parte das responsabilidades relativamente a isto e outras questões que nós queremos ver esclarecidas. E, portanto, o que importa é garantir a segurança. Mas, à data, e aquilo que foi dado eco, é que havia necessidade de intervenção em algumas obras de arte e que era de conservação. Naturalmente, que se nada for feito no prazo de uma década, se calhar poderá pôr em causa o túnel, este ou outro qualquer, ou outra infraestrutura. Mas o que havia no relatório, não tenho aqui os dados ou precisamente as frases, mas que havia alguns elementos a desagregarem-se. Isto é diferente de poder pôr em causa e de abater, o que me parece a mim, a interpretação do português que eu faço relativamente a um relatório técnico, não é?
Portanto, Eu não não vi sou o relatório, especialista. não faço ideia. Sim, mas Nem lá passei, também lhe digo. Sim, Portanto, pronto, só mas é só. O que importa é garantir, o que importa é a quando da abertura, da possível abertura que haja de uma segurança. infraestrutura e que haja segurança. Exatamente. Exato. Força. Falou-se aqui há tempos num projeto mais global, vou até dizer, não é? Que era sempre nos batemos Sim, por isso, não, exatamente. Mas esta intervenção é a que nível? É a nível do pavimento? Nível do pavimento e também daquilo que propiciarmos e apresentarmos será com a proteção, as guardas de proteção, por causa da segurança, não é? Por causa da segurança. Não. Sim, naturalmente. As pontes, aqui não estamos a falar de ponte nenhuma, de Vouzela nesta primeira fase. De Vouzela até às termas. Nós estamos para Pontas Juntas? Não, para este lado. Então não é da variante? Não. O que está aqui é, para já, é de Vouzela, leia-se aqui a seguir ao túnel da variante, mas é desta variante aqui, da variante norte, Ao viaduto. ao viaduto. Do viaduto. Viaduto da variante. Eu estava a localizar na variante da A25. Não, era isto que a gente gostava. Em direção aos É preciso oxigênio. Acho que tinha Era o ideal. Não, estamos de acordo. Porque para nós era, como diz, era a linha, era desde Viseu até Ceber de Boga, que já está requalificada. Essa era a nossa. daí, não é? Sempre nos batemos por isso. Agora é uma obra cara e, como diz, a questão da Ponte das Juntas precisa de outro tipo de intervenção. Mas para operacionalizar e ligar Vouzela Termas São Pedro Sul também está em perspectiva o Conselho Vizinho fazer uma intervenção, poder haver aqui uma área que progressivamente se vá requalificando, porque em termos de financiamentos comunitários, a curto prazo, no imediato, não perspectivamos financiamentos. Portanto, estamos a fazer pequenos troços. Valorização de piso? Valorização de piso. Estamos a avaliar a questão do betuminoso, conselheiro, que é aquela camada anti-derrapante, e depois as guardas de proteção. E aquela situação da linha que um bocado que caiu ali antes da Ponta Juntas? Estamos em conversações com as infraestruturas de Portugal, porque, como também com os túneis, se assumem aqui a responsabilidade, porque os espaços não são nossos, são deles. Há um acordo de gestão do espaço que é diferente de ser dono, e quando não ser dono, é que a maior parte tem que se criar aqui equilíbrios e também tem que haver, ou tentar que haja alguma cota-parte de responsabilização e de assumir de custos, não é? Porque a maior parte da utilização das pessoas, pelo menos aqui da vila, do concelho, o percurso é sempre este, é por aqui, Ponta Juntas, Monte Cavalo. Temos essa noção e temos essa ambição. Realmente pegar nesse bocado. E temos essa ambição. A questão é que ou pegamos num pequeno troço que nos permita, com uma verba, um quinto, grosso modo, desta verba que está aqui em causa de empréstimo global, um quinto, podermos fazer uma intervenção digna e que seja funcional e que permita melhorar os fluxos, porque também, por outro lado, aumenta a área contínua de área requalificada e que já permite às pessoas fazerem um circuito com alguma dimensão. Numa segunda fase, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, podermos fazer o restante. Logo que haja disponibilidade. Cunha deixava aqui sim, uma ideia, enfim, que já propus há longos anos, no tempo do São Paulo, na Ponte das Juntas, portanto há sempre, quer de inverno, que é muito mais, mas quer de verão, aquela linha de água que faça por esta Ponte das Juntas, se for mais acima, desviada, fazendo uma brincadeira, faz aqui uma queda espetacular, que seria turisticamente aproveitável a todos os níveis e sem, na minha opinião, com poucos custos. Penso eu, claro, vou falar nisto, não sei se depois havia possibilidade de desagregação, porque aquilo ali é xistoso, não é? Isso aí já tinha que ser estudo técnico, mas ficava ali uma coisa... É uma zona... Com um custo pequeno, acho. Sim, temos algumas ideias para aquela zona, não é essa em concreto, mas parece-me que pode ser interessante explorar, aprofundar, estudar, mas aquilo traz implicações, como sabe, hídricas, não é? Relativamente aos fluxos, tem que se ver as entidades a montar. Mas eu acho que é uma área, ou uma zona que pode ser aprofundada, como esta que falou, também em reuniões anteriores da galeria, de fazer isto por fases. Estamos agora imbuídos e dedicados, por exemplo, à qualificação da mata de Montação do Castelo,
É aí que temos que nos concentrar no parcampismo, porque é preciso capacitar e colocar funcional e apresentável e com o máximo de medidas de oportunidades, de atratividade, e depois irmos faseadamente pensando também nessas outras sugestões que são muito válidas, mas que carece de estudar e ao mesmo tempo também de perspectivar quanto é que é o investimento que depois, e os financiamentos, estamos a ter esta linguagem, tentar trazer financiamentos, se não for financiamento comunitário tem que ser financiamento bancário, e agora estamos numa fase que vamos entrar, esperamos nós, curto prazo, nas obras financiadas e que são de grande monta. Estamos a falar do saneamento básico, estamos a falar da regeneração urbana da Vila, estamos a falar das zonas de Alcampia, estamos a falar de abastecimento de água, por exemplo, a Santa Comba, Corujeira e Xé. Portanto, tudo isto são obras com investimentos. Estamos a falar, eventualmente, de São Miguel do Mato, o sistema poder ser financiado. Portanto, vão ser grandes verbas e que temos que priorizar e ir fazendo por fases. Portanto, a nossa intervenção e a perspectiva é Vila, limite do concelho. Depois, naturalmente, do concelho vizinho encostante, ficamos com uma pista de circulação com todas as condições finais de 6, 7 km, o que é muito interessante. Eu falo isto porque, enfim, tenho uma experiência pessoal. A água, como sabem, e quando é em queda, atrai sempre muitas pessoas. Se eu cobrasse 5 euros no verão por cada pessoa e pelas fotografias que tiram à minha queda d'água, que é uma coisinha que não tem expressão. Mas é uma área de negócio. É verdade. Mas é o facto, as pessoas estão sempre a parar constantemente a tirar fotografias, sempre, e é uma coisa que está ali internamente. Agora, eu imagino aquele cenário que ali está, com a água que está sempre a correr, a cair ali em cascata, dava um efeito que as pessoas naturalmente vinham forçosamente, porque atrai. Mas ninguém me ouviu, nem há 20 anos sequer me ouviram, agora também. Sim, maiores ficaram lá abaixo. Mas nós ouvimos. Não, interessa é as boas ideias, todas elas devem ser exploradas e aprofundadas e, portanto, vamos ter linha de conta. Às vezes quando me traz muito e são 5 euros, depois cantam. Ontem, na outra casa, vieram uma restauração. Muito bem, vamos então colocar à votação o 13º ponto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com voto contra, Dr. António Menezes. 13º ou 12º? Terceiro. É terceiro. O 14º ponto e o 15º são dois pedidos para a redução das taxas de serviço de limpeza de fossas, conforme sabem, é a prática. Reduzimos 50% de acordo com os pedidos que sejam formulados, portanto, em equiparação com os outros processos, a proposta é que possamos reduzir 50%. Podemos votar os dois pontos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Concluído os pontos de ordem de trabalhos, estou por encerrar a sessão. Bom fim de semana para